E Jesus ensinou para eles, passou para eles esta oração modelo. E aqui nós vamos meditar no versículo 10. Porém, vale a pena observar que Jesus está ensinando os seus discípulos a orar. A importância da oração. Nós não chegaremos a lugar algum sem oração. Crente que não ora, presa fácil para o inimigo. Nós precisamos relacionar com Deus. Quando nós oramos, nós relacionamos com o nosso Deus. E a Bíblia diz que quando nós resistimos o diabo, né, e sujeitamos-nos a Deus, o diabo foge e Deus fica mais perto. Então os discípulos precisavam orar. E Jesus diz assim: vocês precisam orar dizendo: venha o teu reino. Jesus ensina que os discípulos precisavam orar pedindo a Deus que enviasse o seu reino. Ora, mas os discípulos já eram salvos. Já eram discípulos de Jesus e estava fora do reino? Porque Jesus está dizendo: ora pedindo o reino. Ora pedindo para que o reino venha sobre vocês, para que vocês estejam no reino. Então há uma necessidade do povo de Deus, que já é povo de Deus, orar a Deus, buscar a Deus, pedindo a Deus, para que Ele nos coloque no seu reino. Uma coisa interessante é que ele acrescenta: seja feita a tua vontade. E aí onde o pastor Robert Vânio, né, Deus certamente colocou no coração dele. Porque há uma necessidade em que nós cristãos estejamos inseridos no reino de Deus. E nós observamos aqui, irmão Elias, que a princípio os discípulos não entendiam nada de reino de Deus. Porque até então eles pensavam que o reino de Deus era semelhante ao Império Romano, por exemplo. Eles estavam ali. Jesus fala sobre isso, lá em João, capítulo de número 13, e a irmã Elizabeth até começou a pregar nesse texto, e eu digo: meu Deus, porque eu tinha escolhido esse texto para mim pregar. E a irmã começou, eu digo: então não é esse texto. Mas a irmã só falou ali da lavagem dos pés, que Jesus, né? Por isso eu quero pedir que os irmãos abram a Bíblia comigo, nesse texto. João, Evangelho segundo João, capítulo de número 13. Capítulo 13. Amém? Os irmãos abriram? Os irmãos podem deixar a Bíblia aberta aí nesse texto. Capítulo 13 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. O versículo de número
7, diz assim, capítulo 13, verso 7. Respondeu Jesus. Jesus está falando aqui com Pedro. Porque Jesus foi lavar os pés de Pedro e Pedro não aceitou. Olha como Pedro não estava entendendo nada do reino de Deus. O versículo 7 diz assim: respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Na mente, na visão dos discípulos, o reino de Deus seria comparado ao reino dos homens. Então, queridos irmãos, eu quero ler com os irmãos agora no versículo 1 do capítulo 13, desse mesmo capítulo que nós estamos, que diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou. Estava sendo servido o jantar, e o diabo havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Veja aqui que algum tempo antes, um pouco de tempo antes da festa da Páscoa, eles estavam reunidos, Jesus estava reunido com seus discípulos e havia um jantar. E ali naquele dia, o diabo colocou no coração de Judas, induziu Judas a trair Jesus. E foi justamente nesse dia, nesse momento, que Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Veja, é um texto que nós vemos a ação do diabo, logo indo Judas a trair Jesus, e Jesus lavando os pés dos discípulos. Ora, foi aí que os discípulos não entenderam. O próprio Pedro disse: não, Senhor, não lava meus pés, não. Jesus diz assim: eu vou mostrar para vocês o que é realmente o reino de Deus. O inimigo está traçando a traição, para que logo seguida haja a prisão, a condenação, a tortura, a morte. Mas o versículo de número 3 diz: Jesus sabia quem ele era. Jesus não estava preocupado com isto. Ele sabia quem ele era. Ele sabia de onde ele veio. Ele sabia para onde ele ia. Irmãos, a visão do reino de Deus na mente dos discípulos, no início, era totalmente diferente da sua visão posteriormente. Totalmente diferente. Observamos que nas suas epístolas, o próprio Pedro, que aqui não entendia, o próprio Jesus disse aqui, ele não entendia o que estava acontecendo ali. O próprio Pedro, nas suas epístolas, ele nos ensina exatamente aquilo que Jesus passou para ele, demonstrando que ele aprendeu,
que ele entendeu o que é o reino de Deus aqui na terra. Então, queridos, Jesus sabia quem ele era. Para nós estarmos no reino de Deus, nós precisamos saber quem nós somos. E como Pedro aprendeu isso, ele ensina para nós, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9 e 10. Quem é você? Quem somos nós? Pedro diz, vocês são geração eleita. O inimigo está te tentando. Há lutas no seu caminho, há desafios. Lembre que há um Deus Todo-Poderoso e lembre também quem você é. Você é alguém eleito, nós somos alguém eleito por Deus. Nós fazemos parte de uma geração eleita, de um povo escolhido, de uma nação santa. Para nós fazer a diferença nesse mundo corrompido, nós precisamos saber quem nós somos. Sermos convictos. Da nossa identidade. O inimigo estava elaborando o plano da traição. Jesus não estava nem aí, ele sabia quem ele era. Por mais que o inimigo usasse de todas as suas artimanhas, ele não ia, assim como não conseguiu, desfazer o plano de Deus. O plano de Deus sempre cumpriu na risca. Na risca. Mas os discípulos não entendiam. A princípio não entendiam. E quando Jesus foi preso, aí Pedro puxou da sua espada. Aí Pedro partiu para cima. E foi para a briga. Disse para Jesus que nunca o negaria. Ele não entendia o que era o reino de Deus. Será que nós entendemos? É interessante observarmos aqui que na visão de Jesus, o reino de Deus era uma coisa, na visão dos discípulos, o reino de Deus era outra. Observamos, irmãos, que quem está no reino de Deus vê as coisas por uma ótica, por um ângulo. Quem está no mundo vê por outro ângulo. Por exemplo, certamente quando nós saímos para cá, para o retiro, alguém disse assim, lá vai os doidos, os bestas. Lá vai aquele povo de novo, se acampar. É o povo besta. Vamos levar chuva. Lá em Juazeiro. O carro vai dar prego. Disse que o carro deu prego. Coitado, miseráveis. A nossa visão é diferente. Alguém que está inserido no reino de Deus, que não pôde vir, viu nós saindo, soube que nós saímos, e ficou pensando, se eu pudesse ir. Se eu tivesse a oportunidade, como vai ser bom certamente, vou ficar sabendo da notícia. Enxerga por outra ótica. É que no momento da conversão, e por isso que algumas pessoas dizem que os discípulos eles só converteram realmente após a ressurreição de Cristo. Quem não se converteu está indo numa direção. Quem fez a
conversão já está indo em outra direção. Outra direção. Meu Deus do céu. Um outro dia, eu cheguei lá em Zacarias para lanchar e já tinham lá algumas pessoas que vieram de uma festa, não sei de onde. E tinha umas mulheres, estava com um tênis arrancado, o solado, arrepiada. Os homens, meu Deus do céu. Quem está no reino de Deus vê essas coisas por outra ótica. É por isso que os discípulos, sim, já eram salvos, já eram homens e mulheres de Deus, mas eles ainda não tinham entendido. No momento que eles entendem, aí a coisa é diferente, aí muda a visão, muda as atitudes. Jesus sabe quem Ele é. Nós sabemos quem somos nós. Quando entendemos o reino de Deus, nossa visão muda. Quer ver uma coisa? Eu convido os irmãos que puderem, 1 Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Eu pedi a algum dos irmãos aí, ou alguma irmã, que lesse para nós, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e versículo 9. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Obrigado. Mas aí não era o Pedro que estava querendo brigar com a espada? E agora está dizendo para não retribuir mal com mal? Olha como a visão dele mudou. Ele entendeu o que é o reino de Deus. Ele entendeu o porquê que Jesus se despiu da sua capa, pegou a toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Na visão de quem está no mundo, na visão deles naquela época, na visão dos judeus, do povo daquela época, Jesus estava perdendo para o diabo. Olha aí. O discípulo, um dos seus discípulos, dos seus apóstolos, lhe traiu. Os religiosos, os sacerdotes, juntamente com os soldados romanos, lhe prenderam. Foi julgado, condenado, torturado, crucificado. Esse homem aí está perdendo. Nos outros dias, os discípulos começam a se espalhar, né? Uns vai para Emaús. Aí depois Jesus começa a juntar eles de volta, né, pastor? Jesus aparece para eles, eles ficam ali, e quando abre as portas, ele já sabe direitinho o que é o reino de Deus. Direitinho. Eles já estão convictos do reino. Quem realmente eles são. Por isso Pedro diz aí, nós somos um povo eleito, escolhido. Jesus foi traído, sim. Foi condenado pelos homens.
foi torturado, crucificado, mas agora entendemos que isso foi um plano de Deus. A mente deles é iluminada. Eles entendem. Ficam ali até o dia de Pentecostes. Depois, quando ele sai daquele ambiente, daquele local, aí eles começam a pregar a palavra. E eles começam a pregar exatamente da forma que o mestre lhe mandou pregar. Veja, eu observo aqui o versículo de número 4. Os irmãos percebem que minha vista já não está mais ajudando, a letra está pequena, né? A vista está indo embora, ó, tem que afastar. Versículo 4 diz assim: assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegando-se a Simão Pedro, que lhes disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá. Disse, porém, Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Não terá parte comigo. Então, observamos aqui que há uma necessidade de vir a nós o reino de Deus. O ladrão da cruz que foi salvo, não, ele foi salvo ali e já se mandou, foi. E como o pastor falou, nós estamos aqui ainda nesta terra. E eu quero ficar aqui até o dia que Jesus quiser. Não quero antecipar a minha ida. Eu prefiro deixar que seja feita a vontade de Deus. Mas observamos, irmãos, aqui, Jesus dizendo, para ter parte com Ele, precisa estar inserido no reino de Deus. E para estarmos no reino de Deus, nós precisamos ser úteis. Eu observo aqui, neste evento maravilhoso, como cada irmão se preocupa com cada detalhe para que as coisas aconteçam o mais perfeito possível. A organização, logo desde que a gente chegou, as equipes, para que as coisas aconteçam, para que tudo funcione. E está funcionando, está dando certo. Assim também é no reino de Deus. Há uma necessidade de que cada um de nós que estamos no reino de Deus, sejamos úteis. Veja, queridos, não tem como nós entendermos o reino de Deus e fazer as coisas diferentes. Eu fico triste muitas vezes, porque tem irmãos, aqui certamente não tem, mas tem irmãos que ouve, certamente não aprende, os ensinos de Jesus, Jesus mostrando para nós que devemos seguir assim, mas o irmão quer ir contrário. Confessou Jesus? Confessou. Vai para o templo? Vai. Canta, adora. Mas na prática, muitas vezes, está lutando contra o reino.
Veja, é um reino. Neste reino tem leis estabelecidas que devem ser cumpridas. Leis que devem ser vigoradas, entrar em vigor. Mas nós estamos aqui e não vamos abrir mão de estarmos sim no reino de Deus. Ainda que pareça que nós estamos perdendo, ainda que pareça que a igreja está minando, ainda que pareça que a igreja vai entrar em extinção. Não. Nós sabemos em quem temos crido. Foi naquele que disse, eu sei quem eu sou. Ele disse, eu sou. Nós também sabemos, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Eu quero te dizer, minha irmã, meu irmão, ainda que parece que vai entrar num colapso a sua família, a sua casa, a sua empresa, os seus negócios, permaneça firme em Cristo. Jesus fez o seguinte, enquanto o diabo estava planejando a traição, enquanto o diabo estava trabalhando para destruí-lo, para destruir o plano de Deus, Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Ele disse, eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim. Eu sei para onde vou. Louvado e bendito seja o nome santo do Senhor. Então, queridos irmãos, viver no reino de Deus não é estar livre das lutas. Não é estar livre das lutas. Pastor Roberto Vânio falou aqui, nós devemos estar preparados para guerrear, para lutarmos, dia após dia, sermos incansáveis. É verdade que tem dia que só a misericórdia de Deus, não sei vocês, talvez que vocês não é como eu. Tem dia, e cada dia que passa, irmão, eu preciso aprender muito. Cada dia que passa eu entendo que a minha salvação é realmente pela graça. É realmente pela graça. Não são pelos meus esforços. Mas eu vejo na Bíblia, a Bíblia dizendo que a salvação é pela graça. Mas em outra passagem, que me foge da memória agora, os irmãos podem lembrar, diz assim, o reino de Deus é tomado por esforço. A salvação, Jesus vai lá, nós nos arrependemos dos nossos pecados, Jesus vai lá, perdoa. E agora, meu filho, você quer continuar salvo? Pois se esforce para continuar no reino de Deus. Esforço. Salvação é realmente pela graça, mas permanecermos no reino. Estávamos conversando há pouco ali, o pastor estava falando. E algum assunto ali, o pastor falando. Deve haver esforço. Tem coisas, tem determinadas situações na nossa caminhada cristã que não depende de Deus para que nós tenhamos sucesso. Não depende do pastor. Não depende do ministério. Vai depender unicamente de nós. É justamente aquilo que nós precisamos fazer. E que nós podemos fazer. E que nós devemos fazer. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Amém, então vou continuar. Então, queridos, viver no reino de Deus não é
está livre das lutas, mas é esforçar-nos para estarmos no caminho certo. No caminho certo. Há muitos caminhos por aí. É por isso que há tanta placa de igreja, né? Tanta denominação. E o pastor, não sei mais qual foi dos pastores que falou aqui, que hoje tem os desigrejados, né? Aqueles irmãos que congregam na sua própria casa. Tem umas igrejas aí agora, pós-pandemia. Aquele povo que congrega em casa, até a ceia, né? Na pandemia era virtual, aí continuou. O pastor vai recebendo o dízimo, as ofertas via Pix. Tem. Eu conheço pessoas. Nem conhece o pastor. Pastor Roberto Vânio. Conheço o pastor Roberto Vânio de muito tempo. Nós não tínhamos intimidade, né? Mas a gente conhecia o pastor Roberto Vânio. Todo mundo conhece o pastor Roberto Vânio. Conhece a pregação, conhece a vida dele. Conhece a vida dele. Eu também conheço o meu pastor. Conheço a vida dele. Se o nosso pastor começar a fazer coisa errada, aí é problema dele, nós vamos continuar firme com Jesus. Agora, outra coisa, eu congregar numa igreja que eu nem conheço o pastor. Como é que é pastor? Jesus ensina na prática, né? Então, queridos irmãos, nós precisamos estarmos inseridos e lutarmos, como nos ensinou o pastor, neste reino. Eu acho maravilhoso como é lindo o trabalho que vocês fazem aqui na liderança do pastor. Trazendo as pessoas que têm problema de vício, resgatando que essa deve ser a visão do cristão, porque isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Hoje nós vemos muitas pessoas correndo para a internet. Interessante. Faz uma obra de caridade e já vai na internet divulgar. Jesus vai ensinar aqui nesse texto também. A questão de que nós não devemos fazer as coisas para aparecer para o mundo. Nós devemos aparecer para Deus. E quem está no reino de Deus tem essa visão. Eu vou fazer isto porque é meu dever fazer isto para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Esta deve ser a minha visão, a nossa visão. Quem está no reino de Deus, às vezes faz coisas que as pessoas não entendem. Só vai entender depois. Como Jesus falou. Uma experiência, eu não me apresentei para os irmãos, mas, quem sabe numa outra oportunidade, se o pastor ainda me der a liberdade. Eu trabalhei 11 anos como missionário aqui, aliás, nós estamos na Bahia, né? Na região de Paulistana, no município, nos povoados. O primeiro campo que eu trabalhei foi Bate-Maré, 6 meses. Depois, nós fomos para Serra Vermelha, a região de vocês, né? E quando nós estávamos em Serra Vermelha, eu evangelizei toda a Serra Vermelha. Se você for em Serra Vermelha, perguntar por aquele missionáriozinho magro, eles vão, passou aqui. E uma certa vez nós estávamos numa reunião do ministério aqui, lá em Acauã,
Era pela manhã. Quando eu saí de Serra Vermelha, seu Nenenzinho, quem conhece o Nenenzinho? Quem conheceu o seu Nenenzinho? Ele tinha entrado em óbito, ele estava doente e foi a óbito. E eu vim para a reunião. Eu voltei, quando eu voltei da reunião, que eu cheguei em casa, a casa dele é do lado da casa pastoral. Você morou ali, né? Quando eu cheguei lá, muita gente ali. O pessoal do povoado e das comunidades estavam todos ali. Ia começando a sair o cortejo fúnebre para sepultar o corpo. Quando eu cheguei, eu entro, né? Tinha um portão, entrei e procuro a minha esposa, José Nilda, e não estava em casa. E de repente já vem alguém atrás de mim e diz assim: missionário, vai ali, porque tem muitas pessoas caindo ali, vai ali. E a pessoa nem soube informar o que estava acontecendo direito. Eu vou para lá, chego lá, aí estava a minha esposa e a irmã, que era a irmã, meu irmão? A irmã Lourdes, de Justino. Lourdinha, elas estavam expulsando. Havia manifestado espírito em 3 pessoas. Logo que o corpo saiu. E quando eu vi aquilo, eu digo: meu Deus do céu. Mas Senhor, eu questionei assim: mas Senhor, eu vim aqui para a Serra Vermelha para expulsar demônio. Eu vim aqui para pregar o Evangelho. Mas lá vai, vamos lá. A hora que Jesus disse que era para nós expulsarmos o demônio, né? Aí fomos. E lá estavam essas 3 pessoas, que eram um monte de homem para segurar aquele movimento, que vocês sabem como que é. E nós repreendemos em nome de Jesus, os demônios foram embora. Jesus expulsou aquilo. Não, mas quando terminamos de expulsar em nome de Jesus, aí estava a grande multidão assim olhando. Aí eu vou pregar para esse povo. Eu falei: pessoal, isso aqui é espírito mau, isso aqui é demônios. Isso aqui é justamente o que Jesus ensinou na Bíblia. Esses espíritos maus, eles destroem as pessoas, destroem as famílias, os casais. Isso aqui são espírito mau. Mas vocês viram que eles saíram no nome de Jesus? Vocês observaram que Jesus tem poder sobre eles, de tal forma que liberta as pessoas? Irmão, olha o ambiente que eu comecei a pregar. Mas Jesus já disse, né, pastor? Que é melhor ir no velório do que no carnaval, né? E quando eu terminei de pregar, e eu preguei mesmo porque eu falei assim: tem alguém aqui que queira entregar a vida para esse Jesus que expulsa os demônios? Aí Constantino, quem conhece Constantino lá do Gentil, Constantino levantou a mão assim e disse assim: eu quero aceitar Jesus. Nós oramos por Constantino aceitando a Jesus em um velório. Está vendo como é o reino de Deus? Semanas e semanas, às vezes, a gente pregando no culto, né? Convidava o povo. Aí no velório, vai lá um homem, aceita Jesus. Hoje, a esposa dele já está na igreja, já tem filhas na igreja, ele já é obreiro lá em Serra Vermelha. Vocês conhecem mais do que eu. Irmão Constantino. Toda vez que ele me vê, ele vem falar comigo, ele tem carinho especial por a gente. Então é isto, irmãos. Isto é o reino de Deus. O reino de Deus é isto. É nós entendermos quem nós somos, o que devemos fazer, de onde nós viemos, para onde vamos, qual é o plano de Deus, quais são os propósitos de Deus. A Bíblia ensina quais são. É pregar o Evangelho. Justamente
Os pobres. Veja, nessa semana, eu não sei se alguém aí me viu saindo de um bar lá em Paulistana. Eu estava vindo lá da roça, aí, logo na estrada, uma mulher levantou a mão, com uma sacola, falou assim: Aricelmo, meu filho ligou para mim, ele está precisando dessa roupa. Ele vai para uma festa e ele precisa dessa roupa. E ele pediu para mim arrumar alguém para levar essa roupa e deixar lá no bar de Arlinda. Lá no bar de Arlinda. E aí eu vou dizer que não vou levar, só porque tem que deixar lá dentro do bar. E aí eu cheguei, pastora, quando eu cheguei de frente ao bar, estava chovendo. Cheguei com chuva. Ela, uma senhora lá dentro, tinha algumas pessoas lá. Eu pensei assim, eu vou levantar aqui, vou dizer, Dona Arlinda, vem pegar aqui essa... Não, eu vou lá deixar. Saí da moto. Ela olhou assim. Ah, Aricel, nunca mais tinha te visto. Tinha outras pessoas lá, também não vou falar. E aí quando eu vou saindo, eu digo, meu Deus, e eu saindo de dentro desse bar, o que é que as pessoas vão dizer? Por que eu falei isto? Aquelas pessoas que estão lá dentro dos bares, elas precisam ouvir o Evangelho. A palavra de Deus. Aqueles que estão debaixo da ponte. Tem muitas pessoas que não estão precisando de um prato de comida apenas. Eles estão precisando, principalmente, ouvir a palavra de Deus. Irmãos, nós temos a palavra de Deus conosco. A palavra que liberta, que sara, que salva, que transforma. É nós que temos, é o povo do reino. Jesus diz, a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, ela se move. Ela se move. Ela é viva. Ela é algo que se move. De tal forma que a Bíblia diz que quando ela é proferida, quando alguém prega a palavra de Deus, ela entra na vida do ser humano. E ela não fica ali parada. Como uma espada. Não é que ela é uma espada. Ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes. E ela é tão afiada que ela vai. Ela vai penetrando aonde? Ela vai na divisão da alma e do espírito. Aonde é? Tem algum médico aqui? Parece que tinha uma médica aqui. Psicóloga. Aonde que é a alma? Aonde que é a divisão da alma e do espírito? Nós não sabemos nem onde, né? Tem algumas pessoas que vai até explicar o que realmente é a alma e nós explicamos assim meio limitadamente. E a divisão? Onde está a divisão da alma e do espírito? Nós nem sabemos, mas a palavra de Deus, ela adentra. E vai na vida de qualquer ser humano. Seja o mais incrédulo. Seja o mais vil pecador. Ela vai lá. Adentra. Sabe onde ela vai mais? Aonde? Divisão da alma e do espírito. As juntas. Bom, vamos ver as medulas, né? Existe uma medula no corpo humano que é a mais famosa, a medula espinhal, né? Medula espinhal. Qual é a função da medula espinhal? Sabe que um dia eu estava lendo justamente esse versículo, eu pensei, por que a palavra de Deus vai lá na medula? O que é que ela vai fazer lá? Aí você vai ver qual é a função da medula. A medula está, né? Como diz lá na roça, né, irmão? Está no espinhaço. Ela está em um local muito bem protegida, né, doutora? Bem protegida. Ela pega aqui, né?
eu vou falar na minha linguagem, aqui no pescoço, no cangote. E ela vem, essa região lombar, né? De tal forma, ela é um órgão que uma vez ela sendo, se houver algum trauma, se ela for, né, um acidente, ela for cortada, ferida, pronto, paraplégico. Se pegar nessa região mais embaixo, ainda dá para resolver. E a função dela? Ela é uma via de transmissão, não é isto? Do cérebro para todas as partes do corpo, porque a partir dela sai a ramificação dos nervos. Então, por que a palavra de Deus vai lá na medula? Porque a palavra de Deus, ela vai lá na medula porque lá está o local onde onde passam os estímulos do cérebro para o corpo e do corpo para o cérebro. A pessoa está nervosa, procura ouvir a palavra de Deus para ver se dá certo. Por que o depressivo tem que ir no psicólogo? Tem, mas precisa ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai lá na medula. E a medula faz parte do sistema nervoso, não é isso? Eu estou errado, eu estou falando aqui mais ou menos jogando, chutando. É isso. Onde a palavra de Deus vai, pastor? Na medula óssea, porque diz nas juntas e medulas. Vai lá na medula óssea. Lá onde o sangue está sendo formado. As plaquetas, né? As células brancas, as vermelhas. O que é a palavra de Deus? Você já parou para pensar o que a palavra de Deus vai fazer lá na medula óssea, lá nas medulas? Você já entendeu que quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela entra na nossa vida? Quando nós deixamos ela entra e vasculha e vai. Esquadrinha. Jesus disse assim para os discípulos, quando foi questionado, Jesus disse assim: vocês já estão limpos pela palavra. A palavra de Deus, ela entra e limpa. Alguém disse assim: mas este aí, ele come e nem lava as mãos. Não, No reino de Deus, a visão é limpar de dentro para fora. Quantas pessoas estão limpas por fora e sujas por dentro? A palavra de Deus tem poder para limpar. Então, queridos irmãos, o reino de Deus é isto. Está no reino de Deus não é estar livre das lutas, mas também é ter a certeza de quem realmente nós somos. Sentir amados. Estar no reino de Deus também, irmão, é sentir amado. Eu fiquei assim maravilhado em ver a firmeza, a fé da irmã Clemilda. Testemunho da irmã. Testemunho da irmã nos edifica. Porque com tudo que ela tem passado, ela diz assim: mas eu estou firme com Jesus. Ela chegou a dizer que estava alegre com Jesus. E nós vamos ver aqui no texto que quem está no reino de Deus, quem vive no reino de Deus, que entende o reino de Deus, ele é feliz. Ele é feliz. Eu já dirigi igreja e tinha irmãos que chegavam no culto com a cara fechada, de quem chupou limão e não gostou. Aí a gente, que pastoreia, os senhores têm mais experiência do que eu. A gente pensa assim, o irmãozinho ali tem algum problema. Aí vem outro dia, o irmão continua do mesmo jeito. Vem outro dia do mesmo jeito. Às vezes a gente pergunta: irmão, tudo bem?
tudo sob controle. Está bem, não, está bem. Já pensou? Alguém viver no reino de Deus e todo dia está infeliz? Está infeliz? Não pode, né, irmãos? Pastor, na hora vai dizendo aí. Então, queridos, eu já estou chegando no final aqui, irmãos. Então, quem realmente somos, nós entendemos quando estamos no reino de Deus. É aí que nós temos a convicção de fé. Estar no reino de Deus é saber que somos embaixadores de Deus na terra. Embaixadores de Deus na terra. Qual é a função do embaixador? E aí, irmãos, já caminhando para o final aqui, o versículo 17 do capítulo 13, já para nós encerrar, diz assim: agora que vocês, Jesus falando com os discípulos, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Se as praticarem. É justamente isto. Então, meu querido irmão, eu quero nesta noite fazer uma oração com vocês, convidar, com a permissão do pastor, o Ministério do Louvor, para nós louvarmos o Senhor. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se assim fizerem. Eu sei que tudo que estou falando aqui os irmãos já sabem. Aqui nós não estamos trazendo nada novo, não é verdade? Mas nós estamos sempre relembrando aquilo que nós já ouvimos, até que Jesus volte. Para que nós possamos continuar firmes neste reino. Com permissão dos irmãos que puderem ficar de pé, eu quero orar com você nessa noite. Eu sei que muitas pessoas aqui já foram, algumas pessoas aqui já foram salvas, se converteram ao Senhor durante esses dias. Muitos irmãos, assim como eu, foram renovados, receberam renovo, renovaram suas forças, porque há uma necessidade, sim,